Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde, muito boa noite ao horário em que estiveres a assistir e espero que também a meditar nas expressões que serão dadas nesse vídeo. Quero agradecer a Deus o dom da vida e a oportunidade de mais uma vez estar aqui. E nesse momento quero falar de algo que faz parte da vida com Deus, que é a vida, o tempo que gastamos e o que entendemos sobre oração. Orar não é expressar palavras mágicas, como alguns pensam que, eu orei e Deus não fez. Ou, às vezes, alguns pensam que por falar com Deus, por orar, o que Ele está dizendo vai ser realizado. Não é bem assim. Passa por uma série de alguns fatores, entre eles o que Deus percebe que será bom para a nossa vida, ou que se alguns elementos são pertinentes à nossa vida de oração estão sendo realizados. Eu quero falar sobre uma pessoa, nesse momento de oração, em que Deus mudou a história da vida dele. Nós vamos ler em 1 Crônicas, capítulo de número 4, os versículos 9 e 10, que fala sobre Jabes ou Jabés, conforme alguns se expressam, Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome de Israel, do Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres, e do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Podemos dizer que foi algo bem parecido com Jacó, quando Jacó estava a sair da casa dos seus pais para ir morar com seu tio. Ele também fez uma oração em que ele fazia um compromisso com Deus, pedindo as bênçãos de Deus. Está no livro de Gênesis. Mas, neste momento, quero falar sobre Jabes. Jabes, conforme o início do capítulo, a partir do primeiro versículo do capítulo número 4, ele era da tribo de Judá, ou seja, ele era da descendência dos reis de Israel, da descendência de Davi. E ele recebeu esse nome porque esse nome Jabes significa ele entristece. E o texto nos diz que a mãe sofreu muito para que ele pudesse nascer. E o nome de Jabes significa ele entristece, ou seja, toda vez que ela olhava para ele, ela lembrava-se das dores, do sofrimento que ela passou para que ele pudesse vir a ter a vida. E isso tornou-se um peso na vida dele, tornou-se algo que o incomodava. Então, ele chegou e falou com Deus, Deus, se me abençoares, me abençoe muito, amplie os meus termos, ou seja, a terra onde vivo, que sua mão seja comigo para que o mal não me atinja. E Deus concedeu. O Salmo de número 34, 15, diz assim, que os olhos do Senhor, e podemos dizer que os ouvidos, e os seus ouvidos são atentos à oração de um justo. Ou seja, Deus entendeu que era justo o que ele estava pedindo. Antigamente, e até, vamos dizer assim, nos nossos dias, algumas pessoas levam isso muito a sério, o nome a dar aos seus filhos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Mateus e o André. Mateus
significa presente de Deus, é o meu primogênito, realmente foi uma dádiva de Deus na minha vida. André significa valoroso, pessoa de valor. E realmente eu posso afirmar que os meus 2 filhos são, o André e o Mateus, são um presente de Deus e são valorosos, os dois. Os dois são presentes e os dois são homens, né, de valor. Mas o que acontece? Então, quando nasceu José, filho de Abraão, ele colocou, a sua esposa, Raquel, colocou o nome de José. Por quê? Porque significa que outros pudessem vir, que Deus acrescente. Mas também, quando ela veio a falecer, a parteira quis colocar o nome do segundo filho, porque ela faleceu quando deu à luz ao segundo filho, de Benome, significa filho da minha dor. Mas Jacó não aceitou esse nome. Prefiro colocar Benjamim, ou seja, filho da minha mão direita. As mulheres se chamam Mara. Mara é uma expressão hebraica que significa amarga. Os nomes tanto Josué e Jesus significam Salvador. José, no Egito, foi chamado pelos governantes do Egito de Safenat Paneia, significa Salvador do mundo. Sarai, princesa e sorriso. Rebeca, mulher cuja beleza prende com laços. Débora, abelha. Vamos lá. Abraão, filho de uma multidão, sendo que Abraão seria pai exaltado. Então, os nomes significam muito, tinham muito significado para o povo de Israel. Judá, objeto de louvor. Então, era muito elevado, muita seriedade. E a mãe colocou o nome dele por causa da dor que ela sentiu. O problema estava no significado. Então, ele foi orar, foi falar com Deus, apresentar a sua dor, aquilo que o incomodava. E Deus mudou a sua história. Porque, vamos dizer assim, o texto nos diz que ele era um homem, a pessoa mais ilustre que os seus irmãos, ou seja, ele carregava na sua vida algo que se opunha ao nome que ele havia recebido. Então, ele era um homem, uma pessoa ilustre, uma pessoa honrada, e Deus atendeu a sua oração. Ele conquistou terras, ele não foi tocado pelo mal, pelo menos é o que entendemos quando os pedidos deles vêm e a Bíblia nos diz, o texto diz que Deus lhe concedeu o que ele estava pedindo. Mas vamos lá. O que nós podemos saber sobre oração? O que nós podemos falar sobre oração? Olha só, vamos começar falando de Jeremias. Jeremias, no capítulo de número 29, a partir do versículo de número 11 até o 14, ele diz assim: porque eu sei, Deus falando a Jeremias acerca do povo de Israel. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei, e vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei encontrado de vós. Então, e desde isso, Deus daria a eles o que eles desejavam. O que Deus está falando aqui? Olha, vocês vão falar comigo e eu vou ouvir. Deus ouve as nossas orações. Os comentários que Deus não ouve oração assim, 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 ou essa oração do fulano não passa do teto. Não.
Se isso acontecesse, nós iríamos entendendo que Deus não é onisciente. Não, Deus é onisciente, Ele ouve as nossas orações. O que acontece é que fica fechada a oportunidade de recebermos as respostas. O profeta Isaías, no capítulo número 59, diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não possa ouvir, nem sua mão estendida, que não possa salvar. Não, os ouvidos dele estão atentos, ele vai ouvir, só nós não poderemos receber a resposta. Ele é onisciente, assim como é onipotente e onipresente. Então, ele sabe o que nós oramos. A nossa vida, os nossos pecados impedem a resposta da nossa oração nos chegar. O que Deus poderia fazer, Ele não faz. Então, o que o texto de Jeremias nos diz? Que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos dizer assim, o nosso coração às vezes pode estar compartimentado, com compartimentos, com salas, com cômodos, em que nós separamos o que é trabalho, o que é família, o que é lazer, várias áreas. E nós fechamos algumas portas, dizendo assim, não, dessa eu cuido e Deus fica de fora. E seja negócios, trabalho, relacionamento familiar, relacionamento com amigos, não. Todo o nosso coração tem que estar voltado para Deus no nosso momento de oração. Como vai nosso relacionamento familiar, ou seja, com esposa, filhos, irmãos, pais, os nossos relacionamentos no trabalho, a nossa fidelidade no trabalho, a nossa honestidade no trabalho, quer seja como empregado, quer seja como patrão, o cumprimento das nossas obrigações, no lazer, o nosso momento de lazer, como estamos fazendo, os nossos momentos de descanso, o nosso pensamento, as nossas ações. Não podemos separar elementos, situações ou áreas da nossa vida em que Deus pode se envolver ou não. Todo o nosso coração tem que estar voltado para Deus, todas as áreas. Então aqui Deus está dizendo, olha, vocês têm que me buscar de todo o vosso coração, vocês vão orar, vão me buscar, eu vos escutarei, mas vocês têm que me buscar de todo o vosso coração, com tudo, todas as áreas. Assim, quando Jabes foi, ele colocou todo o seu coração, toda a sua vida nesse momento de oração. Quando lemos em Jó, vem um outro ponto, em que ele estava naquele momento de sofrimento, seus amigos foram lá, e os seus amigos chegaram para ele assim, mas falando da relação com Deus, mas se tu de madrugada buscares a Deus, é o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Olha só, buscar a Deus de madrugada é um bom horário para oração. Ao falar, tem que orar no monte, tem que orar no vale. Não, o estado de nosso coração diz. O Davi, no Salmo 51, diz, sacrifícios agradáveis ao Senhor são coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. O lugar, quer seja no alto da montanha, na profundeza dos mares, no fundo de uma caverna, pouca importância terá se o coração não estiver entregue a Deus totalmente. Olha, então, o Estão falando assim, você tem que buscar ao Deus de todo o vosso coração, de madrugada, ou seja, de madrugada significa assim, que você vai estar sozinho, vai abrir mão do sono, vai abrir mão do descanso, vai estar num momento de silêncio, de segurança, de paz, para estar só você e Deus. Porque não é que significa que Deus estará dormindo. Não, Deus não dorme, Deus está o tempo todo acordado. Quando fala que Ele vai despertar, é que Ele vai começar a dar atenção, porque você está buscando, nós estamos buscando a Ele. O Salmo de número 121 diz assim, levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele, ele não, como é que se diz?
o meu socorro vem do Senhor, e nele não deixará cair. Ele, ele não tosquenejará, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor está sempre ao nosso lado. Salmo 121. O guarda de Israel não dorme. É por isso Salmo 127 diz que o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Nós buscarmos a Deus significa colocá-lo nas áreas da nossa vida onde precisa. Então aqui, quando fala assim, Deus despertará, significa que ele vai começar a agir. Quando começamos a orar, buscar a Deus, ele começa a agir na nossa vida. Ele, seja de manhã, tarde, noite, madrugada, em qualquer lugar, ele está atento a nós. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vai atender, ele vai partir em socorro. Quando buscarmos a ele e clamarmos por misericórdia. Misericórdia como? O que significa? Olha a raiz da palavra diz, vem de miséria, ou seja, quando entendemos que o Senhor atenta para o nosso estado de miséria, o nosso sofrimento, a nossa dor, que nós não temos condições de sair de onde das dificuldades que entramos, e nós clamamos pelo socorro dele, ele começa a agir. Mas isso não significa que não devamos mudar a nossa situação, o nosso comportamento, o nosso modo. Temos que mudar. A nossa oração e o agir de Deus só faz sentido quando começamos a agir conforme o que Ele espera. O Salmo de número 40, verso 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O que significa? Que Deus nos chama, nos move para sairmos da situação onde estamos, para vivermos um novo modo de vida. Quando Ele nos chama e nossos pés ficam firmes, então temos, e como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, devemos viver em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso e tudo se fez novo. Então devemos começar a viver em novidade de vida. Então, vamos voltar a Jabes, quando ele orou, ele clamou a Deus por misericórdia, porque a situação dele, pelo nome que ele recebeu, o deixava em mau estado, em má situação, sofrendo bullying, né? Vamos falar, sofrendo bullying. Então, quando ele falou com Deus, Deus atentou para a oração dele e respondeu e concedeu tudo que ele tinha pedido. Então, vamos falar agora das expressões que Deus nos dá, do que Deus nos deixa, de que devemos agir, além dessas que já falamos, para que a nossa oração tenha resposta. Lembrando que a nosso acesso a Deus em oração, ele vem diretamente ligado ao sacrifício da cruz de Jesus. Quando cremos e recebemos Jesus como Salvador, reconhecemos que a nossa vida depende de Deus e a eternidade do reconhecimento do sacrifício de Jesus. E que o nosso acesso a Deus vem por meio de Jesus, porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Então, isso vai facilitar muito a nossa vida de oração com Deus. Então, vamos falar da pessoa de Jesus e o que ele nos disse sobre oração para termos eficácia na nossa vida com Deus em oração. O primeiro nós vamos ver, são vários exemplos, principalmente porque Jesus era um homem de oração, era uma pessoa de oração. Vamos falar do que ele falou em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12, no Sermão do Monte. Ele diz assim: pedis e lhes será dados, busquem e encontrarão, batam e se abrirá.
porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate se abre. Porque qual de nós, pedindo, que se nosso filho pedir um pão, nós daremos uma pedra? Ou que pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se nós, sendo maus, Deus nos dá coisas boas, se nós damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará coisas boas a nós que pedimos. E aí ele acrescenta, assim, tudo que queremos que os outros nos façam, devemos fazer nós primeiramente a eles. Olha, gente, tem muitos que querem boas coisas de Deus, e essas coisas boas para receber, ele tem um sentido de vingança, de opressão, de repressão sobre pessoas. E queremos que as pessoas nos honrem, nos dedique atenção, carinho, amor, afeto, respeito, e nós não fazemos isso. Então, uma das coisas que servem para nossa eficácia de oração é tratar as pessoas como gostaríamos que elas nos tratassem e oferecer aquilo que queremos receber. Deus vai nos tratar segundo a condução do nosso coração. Nós não conseguimos enganar a Deus. Ele sabe por que queremos uma coisa ou outra, o que pedimos, se é por orgulho, vaidade ou se é por necessidade. Então, quando batemos, pedimos e buscamos, tem que ser de tal maneira que Deus seja glorificado, mas também que possamos auxiliar pessoas que necessitem. Em Ezequiel, capítulo 16, versos 49 e 50, tem muitas pessoas que confundem o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra. Fala assim, era a prostituição, era a imoralidade sexual, essas coisas assim. Tudo bem, não estou dizendo que não havia. Mas Ezequiel, capítulo 16, versos 49 e 50, diz assim, eis que essa foi a iniquidade, a perversidade, a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isso, as tirei dali. Então, quer ser abençoado na vida, quer prosperar. Então, a vida de oração, o relacionamento com Deus faz muita diferença, mas o motivo pelos quais está desejoso de ter essas bênçãos, essa prosperidade, é que vai fazer com que a mão de Deus se mova em nosso favor nesse sentido. Então, se aquilo que queremos que as pessoas nos façam, façamos nós primeiramente a eles. Se queremos ser abençoados pela nossa vida e as pessoas nos abençoem com as dádivas que alguns deles possuem, para nós termos mais, então vamos abençoar. Ou seja, como diz alguns, semeie na vida dos outros, que vai escolher os frutos. Mas isso em Mateus capítulo 7, ou seja, tratar bem, cuidar das pessoas, auxiliá-los. Mas em Mateus capítulo de número 18, existe outra indicação. Olha o que Jesus disse, estou falando de Jesus. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será ligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio estarei. Quando 2 ou 3 concordarem em algo aqui na terra, Deus fará no céu. Mas lembre-se, se os dois concordarem em algo em que Jesus possa estar junto com eles nessa concordância. Porque nem tudo que duas pessoas planejam, pensam e falam com Deus, Jesus vai estar junto. Dependendo do que as pessoas desejam, esperam. Então, olha, alguns anos atrás, lembrei-me agora disso.
Estava assistindo uma reportagem numa emissora de TV no Brasil, e eles estavam fazendo uma reportagem numa das favelas do Rio de Janeiro. E um grupo de jovens estava saindo para cometer um assalto. E quando eles estavam prontos para esse assalto, surpreendam-se, eles pararam para recitar o Pai Nosso. E depois saíram para cometer o assalto. Então, quando estiver compartilhando com alguém, se duas pessoas estiverem com o coração voltados para Deus, e a dor, o sofrimento de alguém, a angústia, a necessidade, ou uma bênção talvez, e falar assim: Senhor, abençoe, cuide, proteja, cure, restaure. Jesus estando com eles, seria uma oração com 3 pessoas, 2 pessoas concordando, e Jesus junto pelo Espírito Santo dizendo: é isso que eu quero. Deus vai fazer. Então, uma das coisas que nós devemos pensar é estar juntos com pessoas que compartilhem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que nós. Por isso que o Salmo 1, ele fala assim: não andeis segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas também tem uma coisa, que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, ele fala assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com fornicadores, ainda que não inteiramente com fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com roubadores, ou com idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com tal nem ainda comais, porque eu tenho que julgar também estão de fora, não julgais vós estão de dentro. Olha, gente, ele fala assim, e na igreja, dentro da igreja, tem pessoas que cometem os mesmos pecados que se cometiam quando estavam fora do relacionamento com Deus, ou estão só na igreja porque acham que estar na igreja estará salvo, né? Mas pessoas estão na igreja, olha, estão cometendo os mais diversos pecados. O apóstolo Paulo diz: não se associeis a eles, não fique andando com eles. Sabe quem são eles? É quando o Salmo 1 diz: não andeis segundo o conselho dos ímpios. Ímpio não é aquele que não tem relacionamento com a igreja, não. Ímpios são aqueles que estão dentro da igreja, participam, estão lá, mas ficam minando a fé das pessoas. Como? Sugerindo assim que esse negócio de orar todo dia, esse negócio de ler a Bíblia todo dia, esse negócio de ter que vir à igreja ao culto sempre, tipo assim, respeito e obediência à liderança. Olha, são pessoas que estimulam a desobediência, a rebelião a Deus e à palavra. Esse é o ímpio. O ímpio não é que ele está fora, não. Esses estão fora e falam aqui, são os pecadores e os escarnecedores. O ímpio está dentro da igreja, minando a fé, criticando, censurando, negando a eficácia da palavra de Deus na vida das pessoas. Então, aí o Jesus está dizendo para esses assim, olha, junte-se as pessoas que possam estar juntos com você com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de glorificar a Deus. Em Mateus capítulo 21, ele também diz uma outra coisa, olha, Jesus, porém, respondendo, lhes disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis isso à figueira, mas também a este monte de disserdes: ergue-te, precipite no meio do mar, assim será feito. Tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Aqui a situação: Jesus estava chegando a Jerusalém, deu fome, foi na figueira, uma figueira, era tempo de figos, ele chegou lá, só tinha folha, não tinha frutos. Então ele soltou uma expressão, dizendo: jamais como alguém fruto de ti, e a figueira se secou. Os discípulos ficaram surpresos. Jesus falou: olha,
coisas maiores vocês vão fazer. Coisas maiores podem acontecer. Aí qual é a situação? Jesus falou, olha, quando vocês estiverem pedindo, orando, falando com Deus uma coisa, não duvidem do que vocês estão falando. Se vocês vão orar por uma pessoa enferma, não duvide da restauração da saúde dela, da cura dela. Se você vai orar por uma pessoa que está endemoniada, você quer libertação, fala com ela para ela ser liberta. Se está precisando que Deus realize alguma coisa, você tem que acreditar. Um pai chegou para Jesus falando... em Mateus 9, se não me engano, falando do filho que estava endemoniado e que precisava ser liberto. Jesus chegou, falou, tudo é possível ao que crê, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Tudo é possível ao que crê. Então, quando falarmos com Deus solicitando uma coisa, temos que estar crendo que vamos receber aquilo. É uma questão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como obtermos as respostas de Deus. Então, Jesus falou assim, olha, se você falar, se a figueira secou, porque eu sabia, eu falei com autoridade, ela secou, é uma questão de autoridade da palavra. Os discípulos ficaram surpresos quando estavam atravessando o mar, no meio da tempestade. Jesus levantou e cala-te, aquieta-te, o mar parou, o vento parou e tudo ficou sossegado. A surpresa da cidade de Betânia, quando Jesus gritou na porta da sepultura, Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu. Então, a autoridade a autoridade da fé no nome de Jesus é o que faz com que as coisas aconteçam. Tá? Então, vamos lá. As coisas precisamos tratar, a nossa oração ter eficácia, precisamos tratar as pessoas como queremos ser tratados. Temos que estar junto com pessoas que queiram os mesmos alvos, os mesmos objetivos, o mesmo espírito de dedicação a Deus que o nosso. Temos que ter a fé e a confiança. E agora quero concluir por último numa grande dádiva. Em João, capítulo de número 15, Jesus fala aos seus discípulos, no verso 16, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades, designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha só, nós temos oração com eficácia, ela vem do propósito, do projeto que temos de engrandecer e glorificar o nome do Senhor, produzindo frutos. Produzir fruto não é ser bonzinho de comportamento, não é ser uma pessoa de ética e moral ilibada. Produzir frutos significa alcançar outras vidas para Jesus. Testemunhar do evangelho de salvação por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se voltarmos ao início do capítulo de número 15 de João, a partir do verso 1, Jesus está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa para que produza fruto novamente. Ele fala dos discípulos, vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Pessoas que se assentam nos bancos da igreja e não testemunham fora da igreja de Jesus para alcançar vidas para Jesus, estão agindo como varas desligadas da figueira. O templo, o culto, não é lugar de evangelização. O lugar de evangelizar é fora do culto. Existe conceituaram, podemos dizer assim, estipularam que as pessoas têm que levar as pessoas na igreja para ouvir Jesus. Não, as pessoas têm que ouvir de Jesus na sua vida, da sua boca, fora do templo. É uma questão de causa e efeito. As pessoas vão para o culto, vão para a igreja porque tem Jesus. Eles têm o despertar do Espírito Santo. Eles estão com sede e fome de Deus. Então, quando eles estão com fome ou sede de Deus, eles vão ao culto. Não para se alimentar, mas para receber
direção de Deus, da vida que tem que viver, das decisões, do caminho, para que eu receber as informações do caminhar com Deus como deva ser. Quem está ligado a Jesus vai produzir frutos. Quem está ligado à videira, que se alimenta da videira, vamos falar assim, de Jesus pelo Espírito Santo, ele vai produzir fruto. É uma vara presa na videira. Agora, aqueles que estão lá só confiando em levar, não testemunha, não fala de Jesus, não anuncia Jesus, e vão à igreja, sentam-se lá, cantam, batem palmas, dão glória a Deus, aleluia, e voltam para sua casa sem nunca terem alcançado, sem nunca terem produzido um fruto, porque só um fruto pode produzir semente. Então, Jesus está dizendo assim, se você quer resposta de oração, João 16, 15 e 16, eu vos escolhi, o chamado do Espírito Santo, ninguém vai a Jesus se o Espírito Santo não falar com ele. Eu vos nomeei, ou seja, ide pregar o evangelho a toda criatura. Fomos escolhidos, chamados para testemunhar de Jesus, para darmos frutos. E quando dermos o fruto permaneça, a fim, olha só o texto interessante, a fim de tudo quanto pedimos ao Pai em nome dele, ele vos conceda. Oh, que maravilha! Tudo que pedis ao Pai, ele vos conceda. Toda oração terá efeito quando formos árvores frutíferas. Tratarmos as pessoas, buscarmos a Deus de todo o nosso coração, no silêncio da madrugada, meditando na palavra. Olha só, acompanhado de pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma dependência em Deus que nós, vamos lá assim, sendo humildes, entendendo que Deus nos atende não porque mereçamos, mas por misericórdia, sendo frutíferos. Porque nós só podemos produzir frutos para Jesus quando reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Jabes teve a sua vida modificada, transformada, abençoada, prosperou, porque falou com Deus em oração e Deus atendeu, porque viu que ele era uma pessoa honrada e justa. Hoje, Deus, Jesus, Espírito Santo, nos encaminharam como devemos proceder na nossa vida e em nossas orações para recebermos as bênçãos de Deus, não por merecimento, mas por graça. Por graça, Deus nos atenderá, porque Deus ama abençoar quem abençoa outras pessoas. Se nós abençoarmos, seremos abençoados. Se nós formos humildes, seremos exaltados, porque quando produzimos frutos, significa que reconhecemos o senhorio de Jesus sobre nossa vida. Por qual motivo? Porque estamos sendo obedientes à ordem de ir, pregar, ensinar, para que as pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mudança de vida vem com uma mudança de atitude na nossa relação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Lembrando, só Jesus salva. Amém?